Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco Fernando Fernandes, o treinador da equipa feminina do ABC. Fernando, é um prazer ter-te aqui connosco e começo já por um balanço que fazes desta época, tendo em conta que foi um sexto lugar no Campeonato Nacional e até foi uma época equilibrada nos números, 13 vitórias, 13 derrotas, um empate. Cumpriste os objetivos, esperavas mais? Um sexto lugar é bom para o ABC? Olha, Luís, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo também e obrigado por partilhares e ajudares a desenvolver a nossa modalidade, neste caso o género também, que é importante. Sim, como dizes, foi uma época bastante difícil. Os números desequilibrados e a competitividade traduz isso. Estamos a falar numa época em que o campeão foi definido na penúltima jornada. O acesso à Europa fica definido, apesar de ter ficado na penúltima jornada, nós ficámos, por exemplo, em sexto a 2 pontos de conquistar. O acesso à despromoção foi uma luta renhida e que só terminou na última jornada, nos últimos minutos. Nós também, curiosamente, estivemos envolvidos, não diretamente, mas porque estivemos a jogar contra o Maia Star. E era um jogo que para o Maia valia tudo, para nós também valia um quinto lugar. E foi por isso que lá fomos. Mas respondendo à tua pergunta, foi uma época bastante positiva. Foi a melhor classificação de sempre que o ABC feminino conseguiu, o sexto lugar. Ficámos a 2 pontos da Europa. Fica aqui também um bocadinho um amargo, porque há um jogo ou outro que a gente não fomos tão competentes e no fim custa caro, porque podíamos ter feito história. Efetivamente, podíamos ter alcançado o mesmo resultado dos masculinos, por exemplo. Era interessante uma equipa com a ABC ter 2 equipas a lutar pelos lugares cimeiros. Face às dificuldades que nós encontramos diariamente, acaba por ser bastante interessante. Portanto, foi uma época excelente, foi uma época bastante positiva, foi uma época surpreendente também, porque não estávamos à espera, não é? Inclusive havia gente que nos vaticinava a descida da divisão face àquilo que foi a política de contratações e o início da época. Mas nós que estamos a trabalhar no clube há muitos anos, a nossa equipa que já está junto há muitos anos, sabe perfeitamente que fazemos das dificuldades forças. Foi isso a que nos agarramos e a que nos propusemos e acabou por o seu expoente ser a melhor classificação de sempre. Pronto. E os objetivos foram plenamente cumpridos, que era a manutenção, ponto número 1. O segundo objetivo que nós colocámos quase todos os anos é ir à Final Four. Infelizmente tivemos muito azar no sorteio porque calha-nos o campeão nacional, na Taça Portugal, calha-nos o campeão nacional Benfica, que com muito mérito, além de ter sido campeão, venceu a taça, portanto é uma equipa que está neste momento com um nível bastante superior e fizemos um grande jogo, mas esse grande jogo só não chegou e caímos nos quartos, mas caímos de pé, inclusive caímos e a imagem que eu tenho é o pavilhão a aplaudir-nos de pé face ao esforço que foi feito e ao jogo que foi praticado. E, por acaso, eu reparei, e falaste aí no início da época, de que te vaticinavam a descida de divisão, e o início da época também foi complicado, muitos jogos adiados, também as visitas à Madeira. Isso também complicou a preparação ou até te ajudou a preparar melhor a equipa? Pois, depende, Luís. Normalmente nós estamos a... Nós também temos uma política que é... Nós gostamos de fazer boas pré-épocas, isto é, eu explico. Nós aqui em Braga damos muito valor ao treino, não é? E treinamos, por exemplo, no início da época, nós treinamos 2 vezes por dia. De manhã e à tarde tentamos, porque as nossas atletas também, como são estudantes, permite, enquanto a escola não começa. Exato. Depois tivemos algumas questões relacionadas com os adiamentos dos jogos, como dizes. Uns fomos nós que propusemos, para dar mais espaço para essa preparação. Outros foi como a questão da Madeira, que ainda bem para Portugal, porque a Madeira estava jogo após jogo a ganhar e a passar eliminatórias, e então estava a influenciar o planeamento. Também foi curioso, porque este ano tudo nos aconteceu com a Madeira, porque perderam o voo 2 vezes por causa de condições climatéricas. Inclusive houve um treino que nós estávamos a treinar e entra-me o meu diretor às 21h20, o treino acaba às 21h30. Olha, não há jogo que eles não conseguem embarcar. E pronto, desejei bom fim de semana às atletas, porque já não dá... E isso são estas constantes adaptações que nos faz também entender um bocadinho o que é trabalhar assim sobre estas dificuldades, que acabam por nos fortalecer e é uma aprendizagem. Agora, que não foi fácil, não foi fácil. Que nunca é fácil, porque nunca são fatores que não estamos a contar e que de um momento para o outro aparecem e podem influenciar o resultado. E a verdade, por exemplo, é que perdemos esse jogo com o CS porque, em vez de ter sido jogado na data que deveria ter sido, foi jogada num domingo, em que no dia anterior tivemos jogo contra o Maia Star e ganhámos por 1 e foi renhidíssimo até ao fim. As miúdas estavam completamente cansadas,
O CS também jogou no dia anterior, atenção, só que não é igual jogar no dia que tínhamos que jogar, porque era só um jogo naquele fim de semana, transportámos para uma jornada dupla e acabámos por perder. Sim, vai sempre essa condicionante, nunca sabes como é que é o jogo anterior. Não é? Certo, lá está, foi um esforço enorme, depois vai jogar a seguir. E acabámos de jogar às 11 da noite, porque o jogo era às 9, e às 4 da tarde estávamos a voltar a jogar, ou 3h30, foi por aí. Portanto, o tempo de descanso, tudo o que a gente tinha planeado foi por água abaixo, que não estamos a contar com isso, e de um momento para o outro tens que colocar o jogo numa data que é possível para ambas, porque também temos que facilitar, porque compreendemos claramente que o Clube Sport Madeira não tem culpa nenhuma e o mesmo farão connosco se a gente precisar. É um bocadinho assim. Voltando aqui à questão do equilíbrio, que tive a ver números, não é? Houve ali poucos períodos seguidos de vitórias e de derrotas, foi sempre a derrota, a vitória, a vitória. Só que em abril é que tens 3 derrotas seguidas, 2 em casa. O fator casa não pesou assim tanto este ano? Pois, curiosamente, nós até brincávamos que mais valia jogar fora do que em casa, porque corria melhor. Não, é um fator também que me leva a pensar, não é? Nós normalmente sentimos muito confortáveis a jogar no Salete, nós os jogos no Salete vendemos muito caro quando são as derrotas, não é? Mas efetivamente poderá ter a ver também com alguns compromissos, por exemplo, nessa semana de abril que falas, nós tivemos campeonatos nacionais universitários. Okay. Nós nessa semana de abril fizemos jogos de campeonato, eu não me quero estar a enganar, mas pelo menos 4 numa semana. Foi Benfica, 2 Madeiras e o Alpendurada, acho que foi assim, ou se não foi o Alpendurada foi outro, e depois no CNUs a seguir fizemos de jogo de segunda a quinta, portanto nós fizemos 4 jogos. O CNUs tem grande massa humana da minha equipa, não é? São pelo menos 10, 11 atletas, portanto tudo isso influencia. E são os campeões nacionais, não é? Sim, os atuais campeões nacionais, exatamente, obrigado por lembrar. E tudo isso influencia um bocadinho, não é? E poderá estar aí uma das causas. Agora, como tu disseste bem, são jogos extremamente complicados, são jogos muito competitivos. Este ano o campeonato foi muito, muito competitivo, para o ano ainda mais, porque há uma redução de equipas. Também porque a Federação potencia e quer que haja mais competitividade. E acabará por sortir efeito, porque efetivamente as equipas estão-se a reforçar todas e farão aqui um campeonato, creio eu, muito mais competitivo que este ano. Pois, por acaso a minha próxima pergunta, que já falaste da Taça de Portugal e do objetivo falhado de chegar à Final Four, porque apanhaste um poderosíssimo Benfica que nos últimos 2, 3 anos domina a modalidade em Portugal no feminino. E achas que o Benfica está mesmo um patamar acima? Olha, Luís, o Benfica está um patamar acima, efetivamente, porque consegue agregar o maior número de atletas possíveis com uma qualidade imensa. E estamos a falar de jovens talentos, poderia-te mencionar muitos, mas são miúdas quase todas que estão ou percorreram o trajeto da Seleção Nacional. São miúdas fortíssimas, treinam bastante. E depois, quando estás com as melhores, treinas com as melhores, a tua tendência também a evoluir muito mais. E neste momento o Benfica consegue ter 2 equipas perfeitamente capazes de lutarem pelo título, quer sejam as titulares ou sejam as suplentes. Aliás, aquela equipa nem tem titulares nem tem suplentes, é sempre a trocar. E um dos fatores-chave é quando, por exemplo, nós estamos a dar luta e nós fomos uma das equipas que tirámos pontos ao Benfica, estes últimos 2 anos que dominaram tudo. A outra equipa foi o Madeira este ano, por 2 vezes, uma empatou para o campeonato, a outra ganhou a taça da Liga, não mais perderam pontos. Portanto, já vês o poderio que o Benfica tem. Exato. E claro que qualquer treinador ambicionava ter o conjunto de atletas que eles têm. Agora, aquilo que eu te digo é, o fator desequilibrante, para mim, tem a ver que eles não baixam o nível durante os 60 minutos. Enquanto nós começamos a ficar cansados e queremos trocar e tal, eles mantêm sempre o nível competitivo que lhes permite depois também criar esta supremacia. Mais o plantel do que... E também o trabalho, se calhar, têm condições para ter as miúdas... Sem dúvida, é isso. Ainda falávamos há pouco... Se calhar têm condições para ter as miúdas só com eles, estão a viver lá ou no Seixal, ou seja onde for. E têm a oportunidade de treinar mais, treinar melhor, treinando entre elas, por exemplo, se calhar não faltam tanto a treinos como as nossas, porque são amadoras e têm algumas limitações profissionais, como era o caso que eu tinha, que havia uma atleta que só conseguia treinar 1 ou 2 vezes por semana. No Benfica certamente poderá haver alguma dificuldade, mas não se põe nisso. Mas sim, claramente neste momento estão num patamar superior. E também as equipas da Madeira. A Madeira sempre teve uma tradição grande no handball. A Madeira é um histórico, não é? Exatamente. Um histórico vencedor. Exatamente. E estão sempre no topo. Lá está, ainda há bocado referiste, a Madeira sabe ganhar a taça da Federação e estão sempre lá no topo e lutaram até ao fim pelo campeonato. Sim, a Madeira é uma das equipas que, não sendo profissionais, são semi-profissionais, não é? Acabam por ter atletas do continente
com vencimentos, atletas que largam tudo aqui em Portugal para irem viver e dedicarem-se à modalidade na Madeira, mais madeiras houvessem para poder tornar esta modalidade mais profissional. E na Taça da Liga, falávamos há pouco, também foi um objetivo falhado ou era uma taça que já não... Não, Luís, estavas mais virado para outra coisa? Não estávamos. A Taça da Liga era um objetivo, nós queríamos atingir a Final Four, fiquei super triste, super desiludido, porque foram duas derrotas na fase. Foram 2 derrotas, uma delas que foi o primeiro jogo contra o São Pedro do Sul, perdemos e muito bem, mas foi uma equipa à qual tínhamos ganho no campeonato. Estamos a falar da terceira o São Pedro do Sul tem uma derrota, além do Benfica, Madeira, é connosco. Não perdeu mais. E nós tínhamos ganho em Braga. Eu tinha dito às minhas atletas, fomos capazes de ganhar uma vez, fomos capazes de repetir. O que é certo é que esse jogo foi o primeiro jogo do ano, ou seja, de janeiro, foi o primeiro jogo após uma paragem para as festas natalícias. Exatamente. O que acontece aí é que nós, como temos atletas de todo lado, da Madeira, Castelo Branco, da Aveira, etc., por norma, permitimos sempre que as atletas vão a casa. Porque tem que haver sempre aqui um bocado de conforto e para elas virem também regeneradas e com outra motivação. Pagámos caro essa fatura porque tivemos muito tempo sem competir. O último jogo que fizemos foi dia 20 de dezembro, salvo erro, contra o CS Madeira. E quando regressámos, treinámos, mas já não tínhamos ritmo competitivo e apanhámos um São Pedro Sul ferido, em que fez tudo e bem, e venceu por 10 golos ou o que foi. E nesse momento perdemos logo a chance, porque o São Pedro Sul já tinha jogado com o Gaia, já tinha feito o jogo. Portanto, bastava-lhe a vitória para ir à Final Four. O último jogo da Taça da Liga aproveitámos, uma vez que já nem para nós nem para o Gaia dava, e mais uma vez foi adiado. Nós, quando fomos jogar a Gaia, houve uma intempérie ali no Porto, num sábado, não sei se recordas, choveu no quadro elétrico, portanto não havia condições para se fazer o jogo, e mais uma vez tivemos que o adiar, e adiámos para um dia seguinte a um jogo da Taça Portugal, no domingo. Então aproveitei também para dar minutos às jogadoras menos utilizadas. Acabámos de fazer um bom jogo, um jogo muito competitivo, porque era a feijões, mas de feijões não teve nada, e acabámos por perder por quase no fim. Portanto, ficam aí 2 derrotas. Agora, se me perguntares o objetivo qual era claramente, as taças são claramente para ir às Final Four. Porque acho que é um jogo só e nós transcendemos-nos nesses jogos. Ter a possibilidade de ganhar, não é? É isso, e há tanto tempo que estamos atrás, e este ano era o ano, infelizmente calhou-nos o Benfica, como te disse, a Taça da Liga, ou a Taça da Federação, haverá certamente mais oportunidades, porque vai retomar agora, no próximo ano, e será um dos objetivos que nós vamos pôr ao plantel nessa época também. E agora, numa perspectiva para o futuro, achas que há equipas como o ABC que podem fazer sombra ao Benfica, Madeira Sala e ao São Pedro do Sul? Nós fazemos, é uma pergunta difícil, nós fazemos de tudo dia a dia e tenho que enaltecer o trabalho da minha direção, porque não é fácil. Braga tem um tecido empresarial muito grande, tem uma massa muito grande, mas nós não sentimos em termos financeiros. Okay? Há pouco apoio, os que nos apoiam, mas também não podem apoiar da forma que os outros apoiam, por exemplo, Benfica, Madeiras, etc. E claro que esta é a conversa que toda a gente tem, mas nós sentimos isso na pele, não é? Porque eu, se tivesse outros recursos, provavelmente poderia ir buscar outras jogadoras. E neste momento, não tendo outros recursos, temos bons recursos, atenção, porque nós fazemos uma boa base de recrutamento. E este ano estamos a trabalhar, porque o campeonato será muito mais competitivo, não é? Agora, fazer sombra a um clube como o Benfica, que tem um orçamento, eu não quero estar aqui a dizer números porque não os sei, tenho uma ideia, mas 10, 20, 30 vezes superior ao nosso, provavelmente, sim. É muito difícil. E é um clube cada vez mais aposta no feminino em todas as e vai buscar estrangeiras, ainda por cima o ano passado teve nas meias finais ou nos quartos de final de uma Liga Europeia, portanto acaba sempre por potenciar um crescimento e fomentar um crescimento financeiro, uma verba, uma disponibilização de verbas muito maiores que as nossas. Agora, nós daquilo que nos compete, que é nos 40 por 20, vamos tentar sempre fazer sombra. E se é a equipa que já mostrou ser capaz de dar luta a qualquer uma, principalmente nos jogos em casa, onde nos sentimos mais confortáveis. Recordo-me, por exemplo, já ganhámos a São Pedro do Sul, já empatámos com o Benfica, já perdemos por 1 com a Madeira no fim, precisamente. Portanto, são jogos que podemos torná-los todos competitivos. E quem sabe num futuro começar a aparecer uma vitória, porque os campeonatos como vão ficar tão competitivos, acaba por também fortalecer as equipas de baixo a tentarem criar aqui umas surpresas, digamos assim. E já deste aí uma indicação e estamos a falar do futuro, vais continuar? Sim, tudo. Eu estou a gosto, não é? Estou no meu clube de coração, como costumo dizer. Quando ambas as partes querem. É fácil tomar decisões e neste caso está tudo alinhavado, já estamos a trabalhar no próximo ano
E o meu foco é aqui neste momento. Não invalida, e isso é óbvio, não é? Estamos todos abertos a propostas. Claro. Um dia pode acontecer algo, uma coisa... Sim, o desporto funciona assim. É um bocado, um convite extremamente aliciante, quer a nível desportivo, quer a nível financeiro, e a gente tem que olhar também um bocadinho para o nosso lado. Claro. Mas neste momento o meu foco, e a minha vida está estabilizada, o meu foco é o ABC, e já estamos a trabalhar na próxima época, já há algum tempo também. E o objetivo é fazer melhor, não é? Sim, sempre. Todos os anos eu começo com este discurso. Os atletas olham sempre a mim, mais, melhor, estou sempre... Pá, mas eu acho que eu sou um treinador que gosto de ter muita ambição e às vezes posso ser um bocadinho mal interpretado, mas eu funciono um bocadinho assim, quero sempre mais e melhor, porque só assim é que a gente também consegue atingir outros patamares. Exatamente. Este ano correu muito bem, mas para o ano queremos mais e melhor, até porque são 10 equipas. E com 10 equipas tu não podes tentar a manutenção, tens que tentar algo mais, porque se tentas a manutenção pode acabar por correr mal. É fácil cair mais para Exatamente. baixo. Apesar de estabilizarem, já não vai haver aqueles play-offs, já vai ser 2 subidas, 2 descidas direto, Ok. à semelhança do que tinha vindo a ser, só que estes últimos 2 anos com as reduções fizeram liguilhas e acaba por ser muito mais sufocante porque, e visto este ano, desceram 4 equipas da primeira divisão, as 2 da segunda subida. Só por aí já vês o nível que aí vem. As equipas que vêm, que são 2 históricos, é o Almeida Garrett e a Juvelis, Exatamente. voltam ao principal campeonato. Portanto, para o ano, tivesse aqui um campeonato muito difícil. Eu vou pôr objetivos ambiciosos, um deles, claramente, atingir uma Final Four da taça. Outra vez, por outro ano. É preciso muita sorte no sorteio, mas também é preciso muita competência em jogos que se decidem em 60 minutos. E é isso que nós também vamos fazer. Fernando, eu termino com uma experiência que tu tiveste, foi ali em dezembro, não é? Dezembro, janeiro? Outubro, novembro. Outubro, novembro. E que continuas, não é? Como selecionador de Cabo Verde, mas estiveste na primeira fase, na fase preliminar do Campeonato do Mundo, a orientar as cabo-verdianas. Não, estive na CAN, na competição africana das Nações. Sim, Luís, olha, foi uma experiência riquíssima. Foi um mês super rico, de uma aprendizagem enorme, aí de levar para a minha vida a experiência que tenho e que tive lá. Eu vi com os meus olhos o gosto que aquelas atletas têm, aquele país tem pelo handball, uma coisa inacreditável. Eu já tinha estado lá em agosto, convidaram-me a assistir ao Campeonato Nacional, como forma também de observação de atletas e captação, inclusive tivemos lá um clinique também para formar alguns treinadores. Faz parte do processo também de aprendizagem e de evolução do país, em termos de handbolísticos. E o que eu reparei foi um amor que não se compreende. Ou seja, compreende-se, mas não se compreende ao mesmo tempo. Eu explico-te porquê. Lá as miúdas não têm a facilidade que as nossas têm de ter aqui um shopping, de ter aqui um cinema, de ter um café, de ter dinheiro na mão, etc, etc. Telemóveis, etc. Lá não tem isso. Lá eu consegui perceber ainda que jogam com uma bola de trapos na rua e jogam handball, que é uma coisa inacreditável. Aqui não se vê já. E aquilo que eu vi também foi que os pavilhões completamente cheios, um calor enorme, estavam à volta de 38, 40 graus. E um domingo à tarde, as pessoas a pagarem 150 escudos, que é mais ou menos €1,50, para entrarem no pavilhão. Se tu dissesse aqui às nossas, olha, são 150 escudos, €1,50, para ir ver um jogo no pavilhão com um calor enorme, completamente repleto, tu vais, ninguém ia. Isso tenho quase a certeza. E lá estava muito cheio. Gente cá fora a pedir por favor, eu vinha cá fora às vezes refrescar-me ou não sei o quê, e as pessoas a pedirem bilhetes, a virem falar comigo. Não me conhecia lá de nenhum e senti um carinho, foi logo um afeto pelo handball, coisa que eu já não sentia há muito tempo. Portanto, só aí deixou-me logo feliz de ter aceito. Fiquei logo muito, muito contente. Depois vem a competição, a CAN, que foi um mês completamente... Só um bocado falávamos de variáveis que não controlávamos, então lá, Luísa, tínhamos aqui, podíamos fazer outro programa só com as histórias que eu trago lá, porque é fabuloso. Posso partilhar aqui uma, não estava programada, mas não tem problema, posso contá-la. Estávamos a dar um treino, já no Senegal, no Dakar, em TS. Estávamos a treinar, nós tínhamos direito a treinar 1 hora de manhã, ou no sítio do pavilhão, que ficava a 45 minutos do hotel, ou a meio, que ficava ali a 30 minutos, mas em vez de ser 1 hora, davam-te 1h30, 2. E eu preferia assim, porque como nós tivemos pouco tempo juntos, que era uma equipa nova, um treinador novo, eu preferi abdicar de melhores condições de treino para ter mais tempo de treino. Pronto, e nós já sabíamos para o que íamos, pavilhões um bocado sujos, etc. Opa, mas há coisas que não controlas, que é estás a dar a parte tática, nunca mais me esqueço, estávamos assim num lado da baliza a trabalhar, e de repente para-me um senhor com uma moto à entrada do pavilhão. E eu, opa, tens que parar o treino, não é? Porque aquilo faz barulho, e eu fico a olhar, e viram para o meu diretor, lá a língua oficial, o Wolof, mas também o francês, e eu pedi ao meu diretor, opa, vai perguntar o que é que se passa. E ele nem sequer deixou o meu diretor aproximar-se porque entrou com a moto para o pavilhão dentro.
até ao meio campo, virou para os balneários com a moto, estacionou e desligou. E nós parámos o treino porque aquilo ficou um cheiro a gasolina incrível lá dentro. Depois viemos a saber que era o funcionário do pavilhão que estava a acabar de chegar. E conclusão, olha, foi uma risota. Ele é que estava a perguntar o que é que este estão aqui a fazer. Fizemos 50 minutos de treino, já não foi mal, porque já não se podia, não dava mais, um calor enorme, um cheiro a gasolina. Acabámos o treino e eu... Uma destas, não é? Exato. Ao início fiquei muito chateado, inclusive eu comecei a mandar vir com o meu staff, mas agora dá para nos rir, a gente percebe a realidade e são coisas que não controlas e foi um bocadinho por aí. Entre outras, essa é uma das boas que eu trago lá. Depois a competição, não passaste foram 2 derrotas, não foi? Sim, a competição, pronto, nós já sabíamos, nós tínhamos uma equipa que tinha acabado, para te dar só um contexto muito rápido, nós chegámos lá, as miúdas estavam de férias. Estamos a falar em outubro, novembro, a competição tinha acabado muito tarde e as miúdas estavam de férias e tu tiveste que em 15 dias dar-lhes uma pré-época e mais 15 preparar uma participação. Portanto, estamos a falar que as miúdas foram quase em carga, ou o que se puder chamar, para uma competição, porque a minha decisão foi, dás carga e corres o risco de não teres rendimento, não dás carga e não vais ter rendimento e corres o risco das miúdas até terem lesões porque vêm de férias. Tivemos que fazer ali uma balança, não foi fácil. E nós estivemos sempre a trabalhar nisso. As miúdas tiveram 15 dias, Luís, eu te digo, o tipo de treino e os treinos que elas fizeram com calor, nós às 9 da noite estávamos a acabar de treinar e muitas vezes elas pediam para ir ao mar, porque a água lá, como tu sabes, 30 graus, elas pediam porque fazia-lhes bem e gostavam. E houve um dos treinos que até inclusive terminámos aquilo mais cedo, porque já não estávamos a tirar rendimento nenhum. Foi quase já no fim, que elas estavam super cansadas e acabámos de fazer um team building fomos jogar voleibol para a praia. Pronto, basicamente foi isso. E quero dizer o que é com isto. O contexto que apanhámos foi um contexto muito, muito amador. Levámos algumas atletas de Portugal, mas nem todas puderam ir, umas por questões de trabalho, por exemplo, que nos permitiram que elas se deslocassem para lá, porque é um mês. Exato. E nisso... eu tive a felicidade de ter uma escola que apoia o desporto, as minhas 2 escolas, a Profitecla e a Escola Profissional de Braga, a quem agradeço, já agradeci e agradeço outra vez, porque permitiram-me que eu fosse um mês para fora. Cumprir este desejo, este sonho. Exato. E voltando ao que estava, para não fugir muito, tivemos sempre estes problemas com as atletas que não podiam ir, ou por questões burocráticas, passaportes, etc., ou por questões de trabalho que nos permitiam ir. Levámos 3, 4 atletas, portanto, o grosso, a maior parte dos atletas estava lá, estava sem competição, estavam de férias. Foi muito difícil. O nosso maior inimigo na CAN fomos nós. Houve um jogo que perdemos com a Guiné, perdemos por 6, a Guiné ganhou a Taça Presidente, em que fizemos 30 falhas técnicas e 28 remates falhados, Luís. É impossível, é impossível. As nossas guarda-redes fizeram quase 40%. É uma coisa inacreditável. Como é que tu não ganhas um jogo? E perdeste por 6. Exato. Eu imagino se... Portanto, eu brincava com elas que elas quando relaxassem, quando elas conseguissem fazer... Por exemplo, vou dar outro exemplo, que reflete aquilo que eu estou a querer dizer. Contra Marrocos, no fim, fizemos uma segunda parte espetacular, perdemos o jogo, mas fizemos uma segunda parte em crescendo, ganhámos a segunda parte, até aéreas fizemos. Uma coisa inacreditável. Eu até lhes disse assim no fim, vocês são capazes de fazer aéreas, mas não são capazes de fazer as coisas mais simples, por exemplo. Pronto, foi uma aprendizagem enorme. Fruto disso e fruto desse crescimento, já tivemos o torneio internacional da batalha, em que conseguimos, por exemplo, aos 18 minutos, estar a perder com a Espanha por 2. Na segunda parte já não interessa, já foi um arranque. Conseguimos dar a luta a Portugal. Conseguimos perder com a Itália 36-28. Portanto, já nos conseguimos aproximar, estamos a falar em pouco tempo de trabalho, já tivemos 2 concentrações. Antes do torneio internacional da batalha, treinei 1 hora. Elas chegaram, treinámos, jogamos. Portugal já estava concentrado, Portugal treinou 16 horas, Itália 16 horas, Espanha 16 horas, nós treinamos 1 hora. E fazer estes resultados para nós são quase vitórias. As pessoas podem não entender, o discurso do derrotado, não tem nada a ver com isso. Nós temos que perceber, olhar para nós e dizer o que é que nós éramos, o que é que nós queremos e onde é que nós estamos. E é um bocadinho por aí. Eu acho que estas miúdas com muito trabalho, já conseguimos colocar 2 miúdas no Algarve, de lá, porque o objetivo também é importá-las, ou para cá, para Portugal ou para a Europa, para elas terem competitividade todo o ano, porque senão ali é por fases. Vão agora disputar o Campeonato Nacional, disputam o Campeonato Regional, Distrital, e há concentrações, nunca é como nós. E quer queiramos, quer não, nunca é igual. Competitividade. Claro. Agora, foi uma experiência, vou terminar dizendo aquilo por onde comecei, extremamente enriquecedora. E fui muito surpreendido pela positiva, pelo gosto e
pela dedicação que aquela gente tem ao handball, que é uma coisa inacreditável. E saí, digo-te já, saí de lá com muita esperança no futuro, porque se aquelas miúdas, com aquelas condições, têm aquela paixão, e eu disse isso muito às nossas, as nossas com as condições que têm... Também trazes essa experiência para... E elas sabem isso, que eu partilhei muito. Eu partilhei muitas histórias com elas, algumas sei que lhes tocaram, outras riram-se, como esta da Mota, mas elas, se elas tivessem um bocadinho da dedicação e do amor que estas miúdas têm, sem nada, entre aspas, Luís, estamos a falar de bolas que se calhar aqui não jogávamos com os pés, e lá jogam. Estamos a falar que elas jogam no cimento. Estamos a falar que elas treinam sobre um calor tórrido, um sol incrível. E nunca perdem aquele gosto e o amor que têm pelo handball. E é isso que me leva a ter esperança no futuro próximo, quer aqui, quer lá. E pelo qual também aceitei o cargo e estou extremamente feliz. Pois, e vais continuar e já tens mais... Sim, tudo indica que sim. Não há conversas noutro sentido. Nós vamos agora organizar a CAN em 2024, ainda não se sabe a data. Estão a estudar as possibilidades que há, porque tem que ser nas paragens IHF, e há algumas. Exato. Mas tudo indica que sim. Nós fizemos agora um estágio na Batalha, como te disse. Infelizmente não foi possível por muitas condicionantes fazer agora um estágio no final do ano, mas estou em crer que agora no início de setembro, mais ou menos, poderemos ter aqui na pausa que poderá haver, podemos ter aqui um novo estágio, de preferência cá na Europa, porque é onde conseguimos fazer jogos mais competitivos, porque é difícil juntar 3, 4 seleções em África para jogarem. Primeiro, as atletas estão quase todas cá, das outras seleções mais fortes. E como nós estamos numa ilha, também estamos um bocado isolados ali, precisamos vir para cá e cá conseguimos jogar, quer seja contra equipas, contra seleções de outro nível. Claro. Fernando, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, connosco. Foi ótimo. Foi mais um Desporto às 9, já sabes, siga as nossas redes sociais e saiba tudo em oatleta.pt.